Nós tivemos alguns estudos de estimativa populacional principalmente, mas que nós conseguimos ter informações sobre renda das pessoas, renda dos proprietários e nos domicílios e faixa etária dessas pessoas. E o tipo da residência, então casas e apartamentos. E no imaginário das pessoas está que um local onde a renda das pessoas é mais baixa, eu tenho mais cães, e em locais com rendas maiores eu tenho menos cães. O que não se configurou nesses estudos que nós tivemos, que nós observamos que quanto ao número de cães, então quanto a aumentar ou diminuir o número de cães, a renda não foi um fator significativo. E isso baseado em uma estimativa de probabilidades que era coerente com aquela distribuição para a estimativa populacional. Então não foi baseada só em uma média, por exemplo, ela teve um respaldo técnico importante. Outra ponderação interessante foi que a mesma análise para a faixa etária das pessoas, a presença de crianças entre 1 e 10 anos e a presença de idosos nas residências foi muito significativa. Isso se configura a uma discussão de que a renda pode não ser um bom preditor para o número de cães e gatos e que sim, a faixa etária das pessoas é que rege de fato, ou que é um dos fatores que rege a presença e o quantitativo de cães e gatos nas residências. Além disso, a questão das casas e dos apartamentos, uma outra coisa que está no imaginário das pessoas é que a verticalização das cidades, então, quanto mais as pessoas moram em apartamentos, mais gatos essas pessoas teriam, em detrimento a ter cães. E também esses estudos que nós fizemos mostraram que, proporcionalmente, as pessoas continuam preferindo cães, apesar de estar dentro do apartamento. O que aconteceu foi que esse cão diminuiu de tamanho. Então, proporcionalmente, nós continuamos tendo a preferência em menor número, tanto de cães quanto em gatos. No apartamento vai ser bem menos do que nas casas, mas proporcionalmente continua sendo igual, mais cães do que gatos. Uma coisa que já está na literatura é que quando eu tenho uma população canina e felina, principalmente na intensidade que nós temos as nossas populações nas áreas urbanas, é que o turnover dessas populações é muito alto. O que é isso? A substituição desse animal é muito intensa. Então, quando eu vou numa casa, eu tenho um animal de 2 a 3 anos, e eu volto nesta mesma casa 3 anos depois, e este animal não tem 5 ou 6 anos, eu tenho um outro animal com 2 a 3 anos, me mostra que, apesar do outro animal não estar mais ali, pelo motivo que for, fugiu, morreu, doou, ou mesmo qualquer outro motivo, eu tenho a reposição. O que isso impacta nos programas de manejo? Eu tenho uma população que, por mais que eu faça uma intervenção, por mais que eu faça esterilização, por mais que eu faça vacinação, eu preciso voltar nesse domicílio muitas vezes, porque ano que vem pode ter um outro animal ali que vai ter capacidade reprodutiva, que vai ter uma exposição a agentes, porque ele pode não ter sido vacinado, ele pode não ter sido esterilizado. Então, isso mostra uma falha, na verdade, dentro de tudo isso, porque a nossa população não consegue envelhecer. Eu tenho sempre uma intensa reposição. Na área urbana, eu tenho 3 grandes populações, 3 grandes perfis de populações de cães e gatos. Uma domiciliada, que é restritamente domiciliada, é aquela que não tem acesso à rua nunca, quando tem é com a coleira, com a guia. Essa população vai ter uma capacidade reprodutiva pequena, porque por mais que ela não seja esterilizada, ela vai ser exposta a se reproduzir menos do que outros cães. E vai ter uma assistência veterinária também. Então é um cão que vai ao veterinário quando fica doente ou vai no veterinário com frequência. Eu tenho uma parcela da população que é a parcela que tem acesso à rua. Não é uma parcela de população que não tem proprietário, ela só tem acesso à rua. Esta população tem um impacto importante porque vai ser uma população com uma taxa reprodutiva alta, porque assim como a domiciliada, ela
pode não ser esterilizada, mas ela se expõe a outros animais e ela vai se reproduzir intensamente. E uma pequena parcela, que é a parcela que o que a gente chama do animal de rua, de fato, que é aquele que vai ter uma taxa reprodutiva baixa, porque ele tem um hábito de vida menor, ele se alimenta menos. Então, isso para o poder público e para desenvolver um programa de manejo populacional, eu preciso entender essas populações de maneiras completamente diferentes. E a capacidade reprodutiva desse semidomiciliado é que eu tenho que chamar, é que me chama a atenção. O acesso de um animal à rua, ele não se configura um problema, digamos assim, por si só. Então, se eu conseguir envelhecer esta população e esterilizar esta população, mesmo que ela seja uma população com acesso à rua, eu vou ter uma iniciativa de sucesso. Porque esse animal vai ficar naquela área por um bom tempo, porque eu estou envelhecendo ele, então ele não vai ser um animal que daqui 2 anos vai sair dali, seja por qualquer motivo. E é um animal que vai manter aquele número de animais ali, na capacidade daquele ambiente. Então, essa poderia ser uma iniciativa interessante, de se fazer estratégias de educação que eu aumente a expectativa de vida desse animal, ou simplesmente que eu aumente a permanência dele nesse domicílio, e também a esterilização. Aí eu estou fazendo um manejo que vai chegar mais próximo do que seria o ideal. Tem várias intervenções de educação acontecendo e intervenções muito boas ao longo do tempo, porque os programas de manejo populacional no Brasil cresceram e tiveram a maior função estrutural, digamos assim, quando o programa de controle da raiva começou no Brasil. Então existem muitas iniciativas. O que ainda não se tem, e o que ainda se tem de maneira muito incipiente, é a avaliação concreta desses programas. Então, ver onde esses programas acertam, ver onde esses programas erram, para daí fazer as mudanças necessárias. O que nós conseguimos fazer foi um programa de educação em saúde que acontece no município aqui da região metropolitana de Curitiba, em escolas, são alunos de 1ª a 4ª série. Quando nós fizemos o programa iniciou em 2006, nós fizemos uma avaliação do programa 4 anos depois do início e pegamos crianças que já poderiam ter participado do programa pelo menos uma vez, só que é um programa anual, então teoricamente a criança poderia ter participado até 4 vezes, já que voltamos 4 anos depois, e tentamos entender como esse programa evoluiu. E um dos resultados que nós encontramos foi que a participação da criança 1 ou 2 vezes no programa já foi suficiente para que tivesse diferenças significativas na percepção dela quanto a conceitos de zoonoses, quanto a conceitos de guarda responsável. Isso tem grandes discussões em termos de abertura da criança para um conceito, abertura da criança quanto ao animal, disponibilidade dela de falar sobre o seu cão e toda essa questão da criança. E junto a isso, nós detectamos ainda que a parcela onde estes conceitos tiveram mais sucesso foi a parcela de crianças até 10 anos também. Apesar de ser da 1ª à 4ª série, tinha uma parcela bastante grande de adolescentes, 14, 16, 18 anos, em que esses conceitos já não estavam tão claros, em que essas questões já não estavam tão discutidas. Então, as crianças mesmo, até 10 anos de idade, foi o que foi mais significativo. E isso se corrobora com aquele outro estudo que mostrou que o número de cães dentro das casas é determinado também pela presença destas crianças. Então, de fato, é um público que nós precisamos explorar, é um público que nós precisamos ter iniciativas para que a guarda responsável tenha uma efetividade a longo prazo. Isso se configurou, de fato, um público significativo. O ideal para avaliar esse indicador seria que eu fosse até a casa de uma criança e percebesse como é o dia a dia dela e como é a estrutura dela com este animal.
após a educação, voltar à casa mesmo, então muito mais do que avaliar a percepção desta criança, mas vai avaliar de fato a atitude dela e como essa atitude mudaria no tempo. Isso é um estudo que eu desconheço tanto no Brasil quanto fora, de uma coorte que acompanhe de fato crianças e que entenda como essas relações mudam. E eu digo mais, eu acho que esses estudos se dificultam ainda mais por conta das questões de vínculo mesmo das pessoas com os animais. Porque eu não posso estudar uma criança, a percepção de uma criança ou a atitude de uma criança ao longo do tempo, se eu não entender as exposições que ela teve a animais durante a infância, as experiências que ela teve com animais, se elas foram positivas, se elas foram negativas, isso vai impactar tanto na decisão dela, na vida adulta, de ter um cão ou não, quanto na forma como ela vai lidar com esse animal. Então, tem uma complexidade bastante intensa para entender como essa dinâmica acontece e, principalmente, para entender a dinâmica do abandono. Então, não é trivial assim, de entender como esse processo acontece, mas, de fato, é uma pergunta que precisa ser respondida.